Cada dia mais a gente tem falado sobre cirurgia abdominal, né? A famosa abdominoplastia sem cortes, tá? Mas o que é abdominoplastia sem cortes? Para quem seria indicado? Isso é o que a gente vai falar nesse vídeo agora. Bom, a abdominoplastia, o que é uma abdominoplastia? É uma transformação da região abdominal, tá? Pacientes com uma queixa muito específica, né, no pós-gestação, que é aquele abaulamento abdominal, essas pacientes podem sim ser indicadas para o tratamento minimamente invasivo, que é o que a gente faz sem o corte, tá? Quais são essas pacientes? Quando a gente avalia uma parede abdominal, ou seja, de uma protrusão abdominal, de um abaulamento abdominal, né, que a queixa específica é eu coloco aquele vestido justo, eu coloco uma roupa mais justa, mas fica aquele abaulamento, eu não me sinto confortável, não gosto, por aí vai, tá? O que a gente faz? A gente tem que avaliar a parede abdominal, né? Então, o que seria a parede abdominal? A parede abdominal ela é composta pela cavidade abdominal lá dentro, onde estão os órgãos, e onde tem uma gordurinha também, que é o que a gente chama de gordura visceral. A partir daí a gente vai avaliar a camada muscular, a parte de gordura e, por último, a camada da pele, tá? Então são essas 4 camadas que a gente precisa avaliar uma paciente quando ela tem uma queixa dessa, né, específica de abaulamento abdominal. A primeira parte delas, a gordura visceral. Se a gordura visceral estiver aumentada, tiver muito abaulamento, ou seja, muita gordura dentro da barriga, o abaulamento não vai se resolver tratando a parede abdominal. Então, esse é o ponto-chave. É a partir daí que a gente começa a avaliar uma paciente, tá? Paciente com gordura visceral muito aumentada, essa paciente não vai ser candidata para uma cirurgia minimamente invasiva, tá? Ela também pode não ser candidata para uma cirurgia, inclusive aberta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adequar o peso dessa paciente, precisa diminuir essa gordura visceral, tá? Como que a gente sabe se tem uma gordura visceral aumentada? Primeiro, fazendo uma bioimpedância na consulta, onde a bioimpedância vai mostrar a quantidade de gordura visceral, né? Mas clinicamente a gente já sabe também, é aquela paciente onde o abaulamento é muito maior do que a gordura que a gente pega aqui fora. Então, se ela tem um abaulamento muito grande, a gente pega a gordura, tem pouca gordura fora, provavelmente essa gordura seja visceral. Bom, eu tenho a gordura visceral boa, não, esse não é o meu problema. Ótimo, então aí a gente já começa a ter uma paciente com uma indicação específica para essa cirurgia. O que a gente vai avaliar? Segunda camada, a parte muscular, né? Que é o que vai dar força abdominal. Então, se eu tiver uma separação dos músculos reto-abdominais, né, o que a gente pode chamar de diástase, então se essa separação existe, a gente vai perder a força abdominal, fazendo com que possa existir um abaulamento abdominal. Então, se existe o abaulamento abdominal, né, e a causa dele é a musculatura, ótimo, a gente vai precisar tratar essa musculatura, tá? Então, isso acontece quando? Principalmente com um aumento de peso excessivo ou, que é o mais característico para essa cirurgia, pós-gestação. Então, se você é uma mãe pós-gestação e tem um abaulamento abdominal, provavelmente você seja candidata a essa cirurgia, tá? Ou pelo menos ao tratamento da parte muscular. Bom, já avaliamos a cavidade abdominal, já avaliamos a parte muscular, agora a gente vai para a gordura. Gordura, né? Gordura, o cirurgião plástico sempre vai tratar. A gordura sempre vai ser responsável por um aumento do abaulamento abdominal. Então, se a paciente tem uma gordura ali que a gente precisa tratar, o que a gente faz? A lipoaspiração, né? Lipoaspiração é um procedimento seguro, desde que seja feito por médico capacitado, desde que seja feito de uma maneira bem indicada. Mas não é isso que eu vou entrar no mérito agora, vamos falar especificamente sobre a gordura. Na gordura existem 2 camadas, uma camada superficial e uma camada mais profunda. A camada superficial, ela diminui e aumenta conforme a gente faz atividade física, uma alimentação ou exagera numa alimentação. A camada profunda é uma gordura de reserva, ela é muito mais difícil de diminuir, é o que a gente chama de gordura localizada, tá? Essa gordura, ela não sai fácil, ela vai sair se a paciente fizer um regime enorme, se ela ficar praticamente em inanição, e aí ela vai diminuir. Tanto que a gente vê pacientes aqui na clínica, onde pacientes super magras têm um abaulamento e têm gordura, principalmente na região periumbilical, na região de culotes e na região de flanco, que é característico no corpo feminino, tá? Mas essa gordura que a gente vai fazer? Vai lipoaspirar, principalmente essa gordura profunda, fazendo com que tenha diminuição daquele abaulamento abdominal. Pronto, a gente já avaliou praticamente todas as camadas, falta o nosso divisor de águas, que é o quê? A pele. Então, pacientes que têm muito excesso de pele, né?
elas estão de um lado. Paciente que não tem nada de excesso de pele, ela está de outro lado. Para quem tem muito excesso de pele, aquele excesso de pele que a pele simplesmente dobra, essa paciente é candidata à abdominoplastia clássica ou à lipoabdominoplastia. Mas essas pacientes, sim, vão precisar retirar a pele e não tem como a gente fazer uma cirurgia minimamente invasiva porque o resultado não vai ser satisfatório. O paciente que não tem nada de pele e tem um abaulamento abdominal, isso daí a gente não tem por que fazer um corte grande para tratar, né, a camada muscular. Nessas pacientes a gente vai fazer o quê? A gente vai manter a pele, a gente vai tratar a camada de gordura através da lipoaspiração, a gente vai tratar a musculatura através dos mesmos orifícios por onde a gente fez a lipoaspiração, não precisando de um corte. Ah, mas eu tenho cesárea. Sim, mas para fazer diástase, muitas vezes a gente vai precisar aumentar esta cicatriz cesárea. Se você não se importa, não tem problema. Mas saiba que existe sim um método para a gente poder fazer o tratamento da sua diástase sem precisar aumentar a cesárea. É muito comum um paciente que não querer mexer na cesárea. Né? Grande parte das pacientes que a gente opera aqui, elas têm cesárea e elas não querem mexer nesse corte da cesárea. Mas isso daí é muito individual de cada paciente. Né? A gente vai avaliar paciente por paciente, certo? Então, existe a paciente que tem muita flacidez de pele e a paciente que não tem flacidez de pele. Quando tem muita flacidez de pele, cirurgia aberta, precisa retirar. Então eu não preciso fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Eu já vou abrir, vou tirar a pele e por ali mesmo eu vou fazer toda a sutura da diástase, o tratamento da gordura e o tratamento da pele. Agora, paciente que não precisa do tratamento de pele, a gente vai fazer o tratamento da gordura através dos 3 orifícios da lipoaspiração, fazendo uma cirurgia minimamente invasiva, tá? Que a gente vai chamar de Mila ou Mirella. Né? Mila, Minimal Invasive Lipoabdominoplastia. Mirella, Minimal Invasive Robotic Endoscopic Lipoabdominoplastia. Certo? Então são 2 cirurgias feitas pelos 3 orifícios, só que uma é feita com robótica, né? Com o robô, e outra é feita por videolaparoscopia. As 2 vão ter praticamente buscar o mesmo resultado, porém a robótica ela tem muito mais precisão, ela tem muito menos trauma, ela é muito mais delicada, é uma cirurgia muito mais rebuscada para paciente que busca um corpo mais rebuscado, para paciente que busca uma recuperação melhor, para paciente que busca um resultado mais rebuscado, certo? Então a gente utiliza a Mirella para fazer o tratamento de todas as camadas, certo? Então assim, depende de onde você está. O nosso divisor de águas sempre vai ser a pele. Precisa retirar a pele ou não precisa retirar a pele? Sim, precisa. Não, não precisa. Uma de cada lado. Aqui no meio tem um monte de pacientes que talvez seja o seu caso. Ah, eu tenho um pouco de flacidez, eu tenho muita flacidez. Ah, eu praticamente não tenho flacidez. Esses casos a gente vai avaliar, entender se a gente vai utilizar tecnologia para melhorar a retração da sua pele, né, fazendo com que realmente não precise retirar um pouco de pele. E aí a gente vai indicar você para a cirurgia minimamente invasiva, a Mirella, certo? Então, cada caso ele deve ser avaliado especificamente com cada paciente. A gente tem que conversar, entender a sua queixa, saber o que você precisa, né? Saber quem é você, saber se isso para você vai te deixar feliz, né? Que esse é o nosso intuito principal aqui. A gente quer transformar a queixa da paciente ou praticamente apagar essa queixa, tá bom? Se você tem dúvidas aí, acho que eu falei bastante, deixei bastante detalhes sobre o procedimento. Se você tem mais dúvidas, coloca aqui, né, comenta, manda pra gente, que a gente vai conversando sobre o assunto. Eu posso até gravar outro vídeo com a sua dúvida. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte aqui embaixo, tá, o nosso vídeo, e ativa o sininho para você talvez receber a sua resposta da sua pergunta aqui embaixo num próximo vídeo. Tchau, gente!